Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E o texto que o Senhor nos deu nesta manhã para compartilhar está em Jeremias, capítulo 18, versículos 4 até o versículo 6, que nos diz assim: Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus queridos, nós vemos aqui as atitudes de Deus para conosco, que são muito interessantes, muito importantes, as comparações de coisas bem simples, de coisas do nosso dia a dia, que Ele está sempre usando para ilustrar a nossa vida, para ilustrar a sua graça para conosco. E nós vemos aqui Deus, em um momento que Israel estava se desviando, Israel não estava bem para com Deus, estava nos seus caminhos tortuosos, e então o Senhor, ele estava desejoso de mostrar a Israel o que ele queria. Então, ele chamou aqui Jeremias e levou ele à casa do oleiro, e quando ele chegou lá, ele viu esta cena do oleiro fazendo um vaso, mas este vaso se quebrou e este vaso teve que ser desfeito. Então aquele homem, eu posso imaginar a cena, não sei se com indignação, mas ele pegou aquele barro e ele desfez toda aquela imagem que ele tinha antes. Ele pode ter amassado aquele barro e ter desfeito tudo que ele havia feito. E ali ele começou um novo projeto, ele começou um novo vaso, ele queria tudo feito diferente. E então o Senhor começa ali a falar com Jeremias o que ele desejava. E ele estava falando: olha, você viu esse oleiro? Eu queria que Israel estivesse na minha mão dessa forma. Sabe, irmãos, quando nós olhamos e pensamos, Deus não aceita que ninguém erre, não aceita que ninguém falhe em alguma coisa. Mas Deus estava ali dizendo: eu queria que Israel estivesse na minha mão desta forma. Sabe, irmãos, Deus está dizendo ali que ele não se importa, não é que ele não se importa com o pecado, mas ele gostaria que Israel entendesse que ele poderia voltar a Deus. Ele queria que Israel entendesse, reconhecesse o seu erro, reconhecesse as suas falhas, as suas dificuldades e buscasse ao Senhor. Ao invés de estar de coração duro, Deus queria uma nação que estivesse com o coração contrito, com o coração voltado à vontade dele. É o que Deus está desejando hoje da sua igreja. Uma igreja que entenda que a vida dela está na mão dele. Ele conduz o futuro da igreja, ele conduz o dia a dia da igreja. É isso que ele está desejoso, que nós tenhamos conhecimento, que nós estamos na mão dele, que nós temos que apenas permitir nos humilhar na presença dele e deixar que Deus conduza o nosso caminhar. Deus está desejoso da sua igreja como uma igreja vitoriosa.
não como uma igreja que está capengando, uma igreja que cada dia se acha vitoriosa, mas não tem consciência das suas derrotas dia a dia. Deus está nos chamando a atenção a caminharmos com Ele, a caminharmos da forma que Ele tem desejado. Ele, quando diz a Jeremias aqui, olha, assim eu gostaria que Israel estivesse na minha mão, é porque eu posso fazer o que eu quiser com Israel. Assim, meus queridos, Deus quer fazer com a minha e com a sua vida, ainda que com as minhas falhas, com as suas falhas, com as nossas dificuldades. Deus está querendo nos dizendo o seguinte: se entrega na minha mão, seja você maleável, seja você a forma que tiver, eu mudo tudo na sua vida. Eu mudo até a sua função, eu mudo tudo o que eu quiser fazer na sua vida. Deus está desejoso que nós nos entreguemos a Ele com humildade, pedindo ao Senhor, Senhor, muda tudo. Se tudo que eu fizer não está dando certo, tudo que eu faço eu tenho tido dificuldade, então toma a minha vida e faz tudo novo, meu Senhor. Deus tem desejado isso. Mas Ele quer que nós nos entreguemos na mão dEle. É de coração. É com fidelidade, é com verdade na presença dEle. Ele tem desejado isso. Como Ele tem desejado trabalhar conosco dia a dia, fazer da nossa vida uma vida nova. O que você tem feito na presença do Senhor, Ele não quer que você continue vivendo da forma que tem vivido, Ele quer transformar, mudar, quer fazer da sua vida uma vida diferente. O que você fazia, Ele quer mudar. Deus quer participação na sua vida. O apóstolo Paulo nos deixa bem claro isso. Ele disse, eu vivo, mas a vida que hoje vivo não é minha, é Jesus vivendo em mim, é Ele que vive em mim, e se a minha vida é de Jesus, não é como eu quero viver, mas como Ele quer. Se precisar quebrar e fazer tudo de novo, Ele está disposto a fazer isso. Mas que eu preciso me entregar na mão dEle, deixar que Ele faça na minha vida o que Ele quer. E na sua vida, como está a sua vida? Você tem entendido que esta vida tem agradado a você ou agradado a Deus? É isso que Deus está desejando, que nós tenhamos uma vida para ser entregue a Ele. Uma vida que possa cada dia agradá-lo, fazer da nossa vida o altar de gratidão ao Senhor. É isso que Ele tem desejado. Então que neste dia Deus comece falando a você e possa fazer do seu dia um dia de transformações, um dia de mudanças, um dia de grandes vitórias. Na tua presença, Ele quer fazer isso. Então que Deus possa mudar o teu coração. Que neste dia, a glória do Senhor possa resplandecer e fazer algo novo e diferente diante do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente neste dia, em nome de Jesus.